Olá, pessoal. Eu sou Fernando Paiva, editor do Mobile Time. A gente está lançando hoje uma nova edição da nossa pesquisa sobre o uso de smartphones por crianças. É a sétima edição dessa pesquisa. Nas 6 primeiras edições, a gente pesquisou, focou muito em crianças de 0 a 12 anos. E nessa sétima edição é a primeira vez que a gente incluiu também na pesquisa a faixa etária de adolescentes de 13 a 16 anos. E para comentar os resultados dessa pesquisa, entender um pouco mais sobre a relação que crianças e adolescentes têm com telas, muitas vezes uma relação, digamos, um pouco excessiva e que pode causar alguns problemas, né? Eu vou convidar aqui para uma entrevista uma especialista nesse assunto, que é a doutora Júlia Machado Cury. Ela é médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, é psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, e é mestre e doutora em dependências tecnológicas pela UFMG. Vou trazê-la aqui para o nosso palco virtual. Vamos lá, está ela aqui. Olá, doutora Júlia, tudo bem? Bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigado, Júlia. Antes de começar a nossa entrevista, um recado para a nossa audiência. Esse QR Code que vocês veem aqui no alto, ele é um link para fazer o download da pesquisa, tá? Quem quiser depois ver o relatório completo e vários números que a gente vai comentar aqui na pesquisa, é só baixar esse relatório através desse link. Qualquer dificuldade com o QR Code, pode entrar também no nosso site, mobiletime.com.br, e lá no alto tem um menu com várias seções. Na seção de pesquisas, vocês vão encontrar com destaque essa nova edição da pesquisa de crianças, agora adolescentes também, e smartphones. Bom, a doutora Júlia, queria começar te perguntando o seguinte: antes da gente entrar diretamente nos resultados da pesquisa propriamente ditos, eu queria que você descrevesse para a gente, para o nosso público, o que caracteriza uma dependência tecnológica. O que caracteriza um vício em geral é a compulsão, é a perda de liberdade, a perda de escolha. É quando você não consegue mais controlar a quantidade de uso, a intensidade de uso, e isso passa a prejudicar as outras áreas da sua vida, gerando um sofrimento ou alterando a funcionalidade, que é, por exemplo, prejudicando o trabalho, os estudos, os relacionamentos. E aí a gente vê assim que hoje em dia é muito difícil diferenciar, principalmente com a tecnologia, que já faz parte da nossa vida de forma tão ampla, tão intensa, um uso normal de um uso compulsivo ou um vício, porque muitas vezes a gente usa mesmo para trabalhar, para estudar, né? Mas a diferença é que a pessoa que não tem um vício, quando ela está fazendo outras atividades, quando ela está afastada daquelas tecnologias, ela não se sente mal, ela consegue fazer outras atividades, ela não tem a necessidade de ficar o tempo todo ali em contato. A pessoa que já tem um vício, ela fica ansiosa, fica irritada, fica nervosa, até ela voltar a ter o contato. Ou então ela nem consegue fazer outras atividades e tem um estreitamento de repertório, que a gente chama, que é a diminuição de atividades que não tem a ver com esse uso de tecnologia. Por exemplo, ela evita de ir num cinema em que ela não pode ficar olhando o celular o tempo todo. Já tive pacientes dependentes de smartphone que não assistiam aula, matavam aula no banheiro da escola porque não conseguia ficar um período de tempo escolar afastado do celular. Então, isso Nossa, é que 50 caracteriza minutos. isso. O cara não conseguia ficar 50 minutos afastado do celular. Não Matava a consegue aula. ficar. Nossa, Isso é a isso é perda de difícil mesmo. liberdade, né? É a tecnologia que está te controlando, que está te fazendo perder a liberdade de escolher entre usar ou não usar, em qual momento usar, em qual intensidade usar, por quanto tempo usar. Bom, você já meio que respondeu a pergunta seguinte que eu tinha, que era, cara, quais são os sinais que indicam essa dependência? Você já listou uma série aqui. Mas dá para a gente estipular um limite do que poderia ser considerado um uso saudável, né, dessas ferramentas, como o smartphone, tablet, computador também, enfim? O uso saudável tem muito mais a ver com o tipo de relação que você faz do que com a intensidade, o número de horas por dia. Então, além da pessoa que é viciada abandonar ou restringir outras atividades, ela passa a ter uma mudança de comportamento em relação ao que era antes. Isso é muito importante analisar em crianças e adolescentes, principalmente. Então, era uma criança que era muito sociável, que tratava bem as outras pessoas e que de uma hora para outra começa a ficar agressiva ou irritada, principalmente se ela não pode usar o celular ou não
tem acesso à internet, por exemplo. Uma criança que tinha notas boas começa a ter nota ruim, que começa a parar de interagir com os pais, com os adultos principalmente. Então, uma mudança em relação ao comportamento e ao humor, o que era antes e o que está agora. Isso é muito importante os pais começarem a analisar. E é claro que a intensidade de uso também aumenta em quem é dependente, apesar de não ser um fator determinante, a gente vê que quem é viciado faz usos por mais horas por dia. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma recomendação de número de horas. Entre 0 e 2 anos é 0 de telas. Telas em geral, televisão, tablet, smartphone, né? Entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Mas é importante saber que tem que ser acompanhado. Os pais têm que sempre estar atentos ao conteúdo para evitar coisas muito ruins, conteúdos que não são apropriados para aquela idade, o cyberbullying, a pedofilia, várias coisas que a gente sabe que pode colocar a criança e a família em risco. Entre 6 e 10 anos de idade, 2 horas. E de 11 a 18 anos, 3 horas por dia seria o máximo de atividades não relacionadas à escola, lógico, né? Porque a gente sabe que a escola também passa muitas atividades hoje em dia pelo celular. Então, esse uso é para o uso recreativo, para o entretenimento, para redes sociais. Nossa, e só para a gente dar uma ideia aqui para o nosso público, depois eles vão poder ver com mais calma no relatório, mas nas crianças, nos adolescentes de 13 a 16 anos, eles usam em média quase 4 horas por dia, segundo os pais que participaram dessa pesquisa. Crianças pequenas já têm uma utilização muito alta, né, da ordem de 2, 3 horas por dia, segundo o nosso relatório, ou seja, está todo mundo acima da recomendação dos pediatras. É bem, Sim, bem preocupante. eu fiquei impressionada com isso, porque eu fiquei pensando o que 4 horas ao dia essa criança poderia estar fazendo como um esporte, uma arte, uma dança, relacionando presencialmente com outras crianças, que são habilidades muito necessárias para um adulto saudável, né? Tanto para a infância e adolescência saudável, quanto para depois também ele se tornar um adulto saudável e funcional. Lembrando assim que esses dados são com base em entrevistas com os pais. E acredito que poucos pais estejam lá cronometrando, né, diariamente. Então, assim, é uma estimativa. Cada um falou 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, a gente fez a média e chegou naqueles números ali. Mas pode ser que seja até pior, o pai possa estar subestimando, ou, quem sabe, não seja tão grave, esteja superestimando a quantidade de horas das crianças. Mas, enfim, é uma estimativa a partir da percepção dos pais que são os entrevistados na pesquisa. Lembrando que é uma pesquisa com 1.983 responsáveis, né, pais e mães de crianças de 0 a 16 anos, pais e mães que têm smartphone. Mas é uma pesquisa com abrangência nacional, com, enfim, gente do Brasil inteiro, respeitando proporção por faixa etária desses pais, distribuição geográfica deles no país e renda familiar mensal, ou seja, uma pesquisa com validade estatística. Júlia, continuando aqui a nossa entrevista, uma curiosidade que eu tenho é entender o seguinte: já existem estudos científicos que comprovem o caráter viciante, por exemplo, das redes sociais? A gente ouve falar muito, inclusive essa semana saiu uma notícia de que vários estados nos Estados Unidos estão processando a Meta, que é a desenvolvedora do Facebook, não sei se você viu isso, alegando que os filhos estão viciados nas redes sociais. Mas eu queria saber se cientificamente já tem uma comprovação desse caráter viciante das redes sociais e se já tem um nome para isso, se já é classificado como uma doença. Tá. A parte científica existe uma comprovação, inclusive, de alterações no cérebro, no sistema nervoso central, porque o que acontece? A rede social dá estímulos muito rápidos e muito intensos que liberam dopamina, que é o hormônio do prazer, no núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa do nosso cérebro, fazendo sentir a euforia ou o prazer imediato. E aí o que acontece é que, como esse prazer muito rápido, muito intenso, a criança e o adolescente vão ficando ávidos por ter esse prazer de novo. E aí, cada vez mais, ele quer consumir. E quando a gente libera dopamina nessa região, a gente também libera no córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que basicamente é o que nos diferencia dos animais irracionais, que faz com que a gente controle os impulsos, faz com que a gente adie recompensas. E esse córtex pré-frontal, de tanta dopamina, vai diminuindo a função dele.
Então, as crianças vão ficando mais impulsivas, mais irritadiças, com mais intolerância à frustração e mais dificuldade de adiar a recompensa. E isso contribui ainda mais para desenvolver o vício. Então, além do prazer, é o aumento da impulsividade, a dificuldade de controle. E atrapalha o desenvolvimento da criança também, esse uso excessivo? Com certeza, né? Desenvolvimento cognitivo. Atrapalha muito, e quanto mais jovem a criança, mais atrapalha. É por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou, né, esse norteamento aí pra gente, que é claro que não é uma lei, uma regra absoluta, mas a gente precisa tentar seguir o máximo possível, porque existe uma idade, em torno de 5 anos, que as crianças começam a desenvolver a empatia, a capacidade de interpretar as emoções de outras pessoas, e isso é feito muito observando na vida real, né, as outras pessoas, a expressão facial, e aí elas estão perdendo essa dificuldade, elas estão tendo dificuldade de desenvolver empatia, porque elas estão trocando relações reais por virtuais. Além disso, a capacidade de se concentrar, porque por rede social ou até os jogos eletrônicos, os estímulos são mais breves. Não é igual quando você lê um livro que você precisa se concentrar por muito tempo no mesmo estímulo. Então, a gente não está treinando o nosso cérebro a se concentrar por um tempo longo no mesmo estímulo. E isso faz com que muitas crianças tenham dificuldade de atenção, aumento da impulsividade, da agressividade, dificuldade de aprendizagem também, porque justamente o cérebro não retém coisas mais longas, a impaciência, né? Elas não têm mais paciência de esperar, igual antes, assim, estudava, depois tinha o prazer de tirar uma nota boa, porque a recompensa pela rede social é muito mais rápida e mais intensa. Então é melhor ter esse tipo de recompensa do que se esforçar na vida real para ter uma recompensa posteriormente. E eu entendi que você atende justamente pessoas que sofrem desse problema. Você tem percebido um aumento na procura pelo seu consultório, pelo seu atendimento nos últimos anos? Esse é um problema que está aumentando, você tem essa percepção? Está aumentando muito. Antigamente tinha mais dependência de jogos eletrônicos. Inclusive, essa foi uma pergunta que você me fez, né? Que eu esqueci de responder. Que se é reconhecido ou não. O DSM-5, que é o manual que a gente usa para fazer diagnóstico dos transtornos mentais, a versão quinta é a última versão, reconheceu a dependência de jogos eletrônicos, mas ainda não reconheceu a dependência de redes sociais e outros mecanismos através da internet. Mas é basicamente a mesma coisa. E tem outros países em que essa dependência já foi reconhecida, a China, por exemplo. Então, antigamente era muito mais jogos eletrônicos, hoje em dia eu tenho visto uma migração cada vez maior para redes sociais e WhatsApp. Inclusive, esse perfil que a pesquisa mostrou, né? Jogos eletrônicos em crianças menores, depois vai migrando para a rede social. Por que isso acontece? Porque a criança mais jovem tem mais necessidade de se entreter. Adolescentes têm mais necessidade de pertencimento, de aceitação pelo grupo, pelos pares, que são outros adolescentes. Então, eles vão migrando para terem a autoestima deles aumentada, para se sentir acolhido, se sentir pertencente a esse grupo. E uma coisa que eu vejo que é uma dúvida de muitos pais, e aí eu me incluo, né, entre eles, qual seria a idade adequada para dar um smartphone para o seu filho? Pelo que a gente viu na pesquisa, desde a mais tenra idade já tem criança com smartphone próprio, inclusive. Geralmente os mais novinhos têm acesso, usam o dos pais emprestado, aos poucos vai aumentando a proporção dos que têm smartphone próprio, e quando chega ali naquela faixa a partir de 10 anos, 10 a 12 anos, mais da metade já tem smartphone próprio. Segundo a nossa pesquisa, 70, eu acho, 75% já tem smartphone próprio. Lembrando que são filhos de pais que também têm smartphone, tá? Que é a amostra da nossa pesquisa. Você teria uma recomendação de qual seria a idade mais adequada para dar um smartphone para uma criança, para ela ter um smartphone próprio? Quanto mais tardiamente, é melhor, porque inclusive é mais difícil do pai controlar e a mãe, né, controlar o conteúdo quando a criança tem smartphone próprio. Ela vai dormir, né? Eu tenho muitos pacientes assim, fingem que vão dormir e pegam o smartphone. Se for o pai consegue controlar a quantidade de horas e o conteúdo também fica mais fácil de controlar. Então, quanto mais tardiamente você der, é melhor. Mas eu recomendo de 12 anos para cima, que é a fase que entra na adolescência mesmo, né? Que a OMS já reconhece a adolescência com 12 anos de idade. Então, na infância, não é recomendado que a criança tenha o próprio smartphone.
Eu aqui na minha casa estou resistindo bravamente, mas está difícil. Tem uma grande Eu pressão, também. Eu né? Você tenho também. 2 filhos também, eu sei como é que é difícil, mas eu vejo muito, sabe o que que é? A Ah, gente dá muito também, para a gente ter mais conforto de fazer o que a gente quiser, para a exatamente, gente vira ter uma mais muleta, paz em né? alguns momentos. E as crianças aprendem muito com a modelação, que é Isso, observando o comportamento de isso, adultos. Então, às vezes, isso. os pais reclamam muito que as crianças estão usando muito, mas eles mesmos chegam em casa e continuam o tempo todo no celular. E as crianças, principalmente menores, elas gostam muito de interagir com os pais. E a gente percebe na prática que quando os pais vão trocando o próprio smartphone deles por interagir com as crianças gostam muito mais do que passar tempo na tela. É verdade. A gente tem algumas perguntas assim na pesquisa, né? Tem uma pergunta que é se a criança já pediu um smartphone de presente. É impressionante que a partir dos 4 anos, mais da metade já pediu, né? Na faixa de 4 a 6 anos, 70% já pediram um smartphone de presente. Ele é um objeto de desejo das crianças. E eu concordo com você, eu acho que é muito fácil, às vezes, o pai culpar a publicidade, os amigos, embora sim, também sejam fatores que possam influenciar esse desejo, mas eles próprios pais são modelo ali para a criança, servem de exemplo. E se a gente passa muito tempo olhando o celular, né, enfim, naturalmente a criança vai querer ter dela também, fazer que nem a gente, né? Acho que também tem que ter um meia-culpa aí dos pais. Claro, é, Enfim, com certeza. é, uma outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: sim, sobre o tempo médio, você já comentou, né? Eu ia perguntar se tem um limite saudável, mas você já disse que tem vários limites por faixa etária estipulados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Sobre os aplicativos mais usados, o que a gente notou na nossa pesquisa foi o seguinte: a gente apresentou uma lista de aplicativos que a gente entende que são aplicativos muito usados por crianças e adolescentes e pediu para os pais dizerem quais desses aplicativos eles sabem que os seus filhos efetivamente usam. O que a gente notou é que entre as crianças, ali até 12 anos ali no limite, já começando a adolescência, né, como você ressaltou, mas enfim, até 12 anos são aplicativos de vídeo, os principais, né? Para crianças até 6 anos, o YouTube Kids, de 7 a 12, o YouTube já tradicional, com todos os seus perigos aí, né? E Uhum. depois, a partir dos 13 anos, o WhatsApp passa a liderar. Eu queria ouvir um pouco como é que você analisou esses dados, se você quiser comentar também sobre alguns dos outros aplicativos que estão listados ali, se algum te chamou a atenção, seja por ser mais popular do que você imaginava ou menos do que você imaginava. Eu imaginava isso mesmo, né? Que é o que a gente vem falando. Não. Jogos até os 12 anos, mais ou menos, e depois da adolescência, a rede social, que é por essa necessidade de pertencimento, de aceitação, necessidade de demonstrar para os outros o que está fazendo, como está fazendo, de receber curtida, comentário, que é o que mais ativa o sistema de recompensa no cérebro, são essas curtidas, né, que a pessoa tem a falsa sensação de que ela está sendo aceita e aprovada, principalmente pelos pares, que são outros adolescentes. E teve algum outro resultado da pesquisa que te chamou a atenção, doutora Júlia? Me Você chamou queira muita comentar? atenção a falta de controle, né? Assim, a gente vai vendo que quando a idade vai aumentando, os pais vão diminuindo o controle. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que esse controle seja feito até os 18 anos de idade, por causa de todos aqueles riscos que a gente comentou. E a gente viu que depois de 12 anos de idade, a prevalência de controle cai muito, né? Então a gente não está sabendo o que essas crianças estão consumindo, de que forma estão consumindo. Isso representa vários riscos para a saúde física e mental, até para a segurança, né, da criança e de toda a família. Então, eu achei isso muito impactante, assim, essa perda de controle que a gente vai tendo quando eles vão crescendo, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, você não acha que a gente tem que tomar um cuidado? É difícil encontrar um equilíbrio, mas a partir de um determinado momento ali na adolescência, a criança, o adolescente precisa também de um espaço próprio, né? Se você super proteger, super controlar, isso também não pode ser perigoso para o desenvolvimento da criança. Ter um pai e uma mãe que está permanentemente observando tudo que você faz, você deixa de criar uma independência ou não? Como é que você vê essa questão? Eu sei que é difícil equilibrar isso, ainda mais para quem é pai, quem é mãe, né? Quando é com os nossos próprios filhos. Eu sei que é difícil, mas queria ouvir sua opinião como profissional que lida com esse assunto. Não tem um risco da gente ir para um outro lado, que é um controle extremo, que também pode ser prejudicial? Sim, eu vejo isso também. O controle extremo realmente às vezes dá até o efeito contrário, né? Porque principalmente adolescente que está formando a própria identidade e tem a necessidade de afirmar
a autonomia e a independência, eles querem fazer o que eles querem fazer, né? E não o que a gente pede para eles fazerem. Mas sempre um controle no sentido de demonstrar preocupação e demonstrar os riscos. E não de demonstrar controle por implicância, só porque quer controlar, entendeu? Sempre ter conversa muito aberta sobre olha o que já aconteceu com outras pessoas que consumiram tais e tais conteúdos, olha o que acontece, sequestro, pedofilia, cyberbullying, para a criança realmente entender, e o adolescente principalmente, a importância, por que o pai está fazendo isso. Acho que isso é o fundamental, assim, o diálogo aberto, demonstrando a preocupação, e não somente o controle pelo controle em si. E uma curiosidade sobre como é que a gente lida com a criança ou adolescente que já está, digamos, não sei se posso botar, vou botar entre aspas, porque eu não sei se eu tenho correto, já está viciada em redes sociais ou, enfim, telas, smartphones. Quando chega um paciente novo que está lá passando muitas horas, muito acima do limite ali sugerido, com o smartphone por dia, e que já está tendo crise de abstinência, coisa fica assim. Como é que você trata isso? Você é o que? Redução de danos, deixa ele usar pouco, ou tira de uma vez dele? O que você faz num caso desse? O que você sugere? O que você recomenda, você como especialista? Qual é o tratamento normalmente? Precisa procurar um profissional de saúde mental, de preferência psicólogo e psiquiatra, mas o que a gente faz inicialmente é sempre procurar uma comorbidade, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma depressão, TDAH, transtorno de controle de impulso, transtorno de déficit de oposição, porque esses transtornos favorecem o desenvolvimento da dependência. Então, a gente vê que a maior parte das pessoas que têm dependência de smartphone já tinham um transtorno antes, e o contrário também. A própria dependência faz piorar ou aparecer transtornos ansiosos, depressivos. Então, a gente tem que tratar ambas as coisas, porque senão o tratamento não é tão eficaz. Sempre converso com os pais para eles modelarem comportamento, né, para eles servirem de exemplo. Incentivando muito ambientes livres de tecnologia em casa. Então, por exemplo, a sala de jantar, durante as refeições, nenhum membro da família pode, para as pessoas interagirem. Principalmente, realizar atividades juntos, jogos de tabuleiros, que a gente fazia muito antigamente, né? Coisas que despertem o interesse real da criança ou do adolescente e estimulá-lo a fazer outras atividades que são incompatíveis com o uso do smartphone, esporte, dança, arte, tudo isso, para a pessoa ir fazendo a substituição daquele comportamento. Porque não adianta você só tirar um comportamento e não colocar outros que gerem prazer, que gerem satisfação, que gerem recompensa. E aí, estipulando a diminuição de horas ao dia, aos poucos, não tirar de uma vez, senão a pessoa tem abstinência. E a gente tem medicações também, em casos mais graves, que ajudam a controlar sintomas de abstinência, que diminui a compulsão também, diminui a vontade de utilizar. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo reduzir essas horas diárias aí. Estou anotando aqui as ideias aqui para adotar aqui na minha casa. Mas eu ia perguntar se, sei lá, se algum dia vai ter um remédio para isso, né? Mas você já disse que, no caso de abstinência dessa crise, já existem remédios para esses sintomas, né? Enfim, aí você poderia tratar dessa forma. Mas nunca, especialmente, vai ter um remédio para tratar especificamente, né? É que não vício em existe telas, né? remédio específico para esse tipo de vício, mas Sim, existe lógico. remédio que diminui sintomas de abstinência e que diminui Sim, fissura, que é a vontade sim, intensa de sim, ter o sim. comportamento. Júlia, para concluir, queria ouvir a sua opinião, assim, botando na balança essas ferramentas como smartphones e tablets, elas são mais positivas ou negativas para o desenvolvimento das crianças? Lembrando que a gente falou aqui muito do uso excessivo, que é negativo, obviamente, mas também existem aplicativos educacionais que muitas vezes ajudam as crianças em várias situações, podem aprender muita coisa, etc. e tal. Você diria, botando na balança, que é mais positivo ou mais negativo e como alcançar esse equilíbrio? Claro que tem, né, os benefícios, a gente vê as crianças desenvolvem muitas habilidades, inclusive as profissões atualmente, né, quase todas têm que lidar com essas ferramentas. Então, o contato precoce também vai estimulando o desenvolvimento dessas habilidades, sempre após os 2 anos, né, de 0 a 2 anos, lembrando que é nada de telas, mas o segredo é o equilíbrio, né, nem a falta e nem o excesso. E para ter o equilíbrio, o principal é desenvolver o interesse por outras coisas. Então, acho que a chave aí é o equilíbrio. O excesso é muito mais prejudicial
do que a falta, a meu ver, por todos os estudos que eu já li, das pesquisas que a gente tem feito. Então, sempre evitar os excessos. Tá certo. Doutora Júlia Machado Cury, muito obrigado por ter aceitado essa nosso pedido de entrevista. Obrigado por nos esclarecer vários pontos, trazer muitas informações relevantes aqui que complementam a pesquisa que a gente fez. Voltar a convidar a nossa audiência a baixar o relatório para conhecer na íntegra tudo que a gente descobriu nessa mais nova edição da pesquisa. Agradecer também o pessoal da Opinion Box, que é a nossa parceira e faz essa pesquisa junto com a gente, tá? Eles que aplicam os questionários. Eles são de Minas Gerais também, doutora Júlia, são de Belo Ah, Horizonte, legal, legal. parceiros antigos nossos. É isso. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos assistiram. Obrigada, agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima.